visto que a precisão perfeita no tocante a eles compete mais propriamente a outro ramo da filosofia. O mesmo se poderia dizer no que se refere à ideia. Mesmo ainda que exista algum bem único que seja universalmente predicável dos bens ou capaz de existência separada e independente, é claro que ele não poderia ser realizado nem alcançado pelo homem. Mas o que nós buscamos aqui é algo de atingível. Alguém, no entanto, poderá pensar que seja vantajoso reconhecê-lo com a mira nos bens que são atingíveis e realizáveis. E porquanto, dispondo dele como de uma espécie de padrão, conheceremos melhor os bens que realmente nos aproveitam. E conhecendo-os, estaremos em condições de alcançá-los. Este argumento tem certo ar de plausibilidade, mas parece entrar em choque com o procedimento adotado nas ciências, porquanto todas elas, embora visem algum bem e procurem suprir sua falta, deixam de lado o conhecimento do bem. Entretanto, não é provável que todos os expoentes das artes ignorem e nem sequer desejem conhecer auxílio tão valioso. Não se compreende, por outro lado, a vantagem que possa trazer a um tecelão ou a um carpinteiro esse conhecimento do bem em si, no que toca à sua arte, ou que o homem que tenha considerado a ideia em si venha a ser, por isso mesmo, melhor médico ou general. Porque o médico nem sequer parece estudar a saúde desse ponto de vista, mas sim a saúde do homem, ou talvez seja mais exato dizer a saúde de um indivíduo particular, pois é aos indivíduos que ele cura. Mas quanto a isso, basta. Voltemos novamente ao bem que estamos procurando e indaguemos o que é ele, pois não se afigura igual nas distintas ações e artes. É diferente na medicina, na estratégia e em todas as demais artes do mesmo modo, que é, pois, o bem de cada um delas, ou seja, de cada uma delas. Evidentemente, aquilo em cujo interesse se fazem todas as outras coisas, na medicina é a saúde, na estratégia a vitória, na arquitetura uma casa, em qualquer outra esfera uma coisa diferente, e em todas as ações e propósitos é ele a finalidade, pois é tendo em vista que os homens realizam o resto. Por conseguinte, se existe uma finalidade para tudo o que fazemos, essa será o bem realizável, mediante a ação. E, se há mais de uma, serão os bens realizáveis através dela. Vemos agora que o argumento tornado por um atalho diferente chegou ao mesmo ponto, mas procuremos expressar isto com mais clareza ainda. Já que, evidentemente, os fins são vários
e nós escolhemos alguns dentre eles, como a riqueza, as flautas e os instrumentos em geral. Segue-se que nem todos os fins são absolutos, mas o sumo bem é claramente algo de absoluto. Portanto, se só existe um fim absoluto, será o que estamos procurando. E se existe mais de um, o mais absoluto de todos será o que buscamos. Ora, nós chamamos aquilo que merece ser buscado por si mesmo mais absoluto do que aquilo que merece ser buscado com vistas em outra coisa. E aquilo que nunca é desejável no interesse de outra coisa, mais absoluto do que as coisas desejáveis, tanto em si mesmas como no interesse de uma terceira. Por isso, chamamos de absoluto e incondicional aquilo que é sempre desejável em si mesmo e nunca no interesse de outra coisa. Ora, esse é o conceito que preeminentemente fazemos da felicidade. É ela procurada sempre por si mesma e nunca com vistas em outra coisa. Ao passo que a honra, ao prazer, à razão e a todas as virtudes, nós de fato escolhemos por si mesmos, pois ainda que nada resultasse, daí continuaríamos a escolher cada um deles. Mas também os acolhemos no interesse da felicidade, pensando que a posse deles nos tornará felizes. A felicidade, todavia, ninguém a escolhe tendo em vista algum destes, nem em geral qualquer coisa que não seja ela própria. Considerado sob o ângulo da autossuficiência, o raciocínio parece chegar ao mesmo resultado, porque o bem absoluto é considerado como autossuficiente. Ora, por autossuficiente, não entendemos aquilo que é suficiente para um homem só, para aquele que leva uma vida solitária, mas também para os pais, os filhos, a esposa e, em geral, para os amigos e concidadãos, visto que o homem nasceu para a cidadania. Mas é necessário traçar aquilo né? É necessário traçar aqui um limite. Ou seja, porque se entendermos nossos requisitos, se estendermos nossos requisitos aos antepassados, aos descendentes e aos amigos dos amigos, teremos uma série infinita. Examinaremos esta questão, porém, em outro lugar. Por ora, definimos a autossuficiência como sendo aquilo que em si mesmo torna a vida desejável e carente de nada. E como tal, entendemos a felicidade, considerando-a, além disso, a mais desejável de todas as coisas, sem contá-la como um bem entre outros. Se assim fizéssemos, é evidente que ela se tornaria mais desejável pela adição de menor bem que fosse, pois o que é acrescentado se torna um excesso de bens, e dos bens é sempre o maior, o mais desejável. A felicidade é, portanto,
algo absoluto e autossuficiente, sendo também a finalidade da ação. Mas dizer que a felicidade é o sumo bem talvez pareça uma banalidade, e falta ainda explicar mais claramente o que ela seja. Tal explicitação, ou seja, tal explicação não ofereceria grande dificuldade se pudéssemos determinar primeiro a função do homem. Pois, assim como para um flautista, um escultor ou um pintor, e em geral para todas as coisas que têm uma função ou atividade, considera-se que o bem e o bem feito residem na função. O mesmo ocorreria com o homem se ele tivesse uma função. Dar-se-á o caso, então, de que o carpinteiro e o curtidor tenham certas funções e atividades, e o homem não tenha nenhuma. Terá ele nascido sem função? Ou assim como o olho, a mão, o pé e, em geral, cada parte do corpo tem evidentemente uma função própria, poderemos assentar que o homem, do mesmo modo, tem uma função à parte de todas essas. Qual poderá ser ela? A vida parece ser comum até às próprias plantas, mas agora estamos procurando o que é peculiar ao homem. Excluamos, portanto, a vida de nutrição e crescimento. A seguir, há uma vida de percepção, mas essa também parece ser comum ao cavalo, ao boi e a todos os animais. Resta, pois, a vida ativa do elemento que tem um princípio racional. Desta, uma parte tem tal princípio no sentido de ser-lhe obediente e a outra no sentido de possuí-lo e de exercer o pensamento. E como a vida do elemento racional também tem dois significados, devemos esclarecer aqui que nos referimos à vida no sentido de atividade, pois esta parece ser a acepção mais própria do termo. Ora, se a função do homem é uma atividade da alma que segue ou que implica um princípio racional, e se dizemos que um tal e um bom tal e tal tem uma função que é a mesma em espécie, por exemplo, um tocador de lira e um bom tocador de lira, e assim em todos os casos, sem maiores discriminações, sendo acrescentada ao nome da função a eminência com respeito à bondade. Pois a função de um tocador de lira é tocar lira, e a de um bom tocador de lira é fazê-lo bem. Se realmente assim é, e afirmamos ser a função do homem uma certa espécie de vida, e esta vida é uma atividade ou ações da alma que implicam um princípio racional, e acrescentamos que a função de um bom homem é uma boa e nobre realização das mesmas. E se qualquer ação é bem realizada quando está de acordo com a excelência que lhe é própria, se realmente assim é, o bem do homem nos aparece como uma atividade da alma em consonância com a virtude. E, se há mais de uma virtude, com a melhor e mais completa. Mas é preciso juntar
ou seja, a juntar numa vida completa, porquanto uma andorinha não faz verão, nem um dia tão pouco. E da mesma forma, um dia ou um breve espaço de tempo não faz um homem feliz e venturoso. Que isto sirva como um, como um delineamento geral do bem, pois, presumivelmente, é necessário esboçá-lo primeiro de maneira tosca, para mais tarde precisar os detalhes. Mas, a bem dizer, qualquer um é capaz de preencher e articular o que em princípio foi bem delineado. E também o termo parece ser um bom descobridor. E também, queria dizer, o tempo parece ser um bom descobridor e o colaborador nessa espécie de trabalho. A tal fato se devem os progressos das artes, pois qualquer um pode acrescentar o que falta. Devemos igualmente recordar o que se disse antes e não buscar a precisão em todas as coisas por igual, mas em cada classe de coisas apenas a precisão que o assunto comportar e que for apropriada à investigação. Porque um carpinteiro e um geômetra investigam de diferentes modos o ângulo reto. O primeiro faz na medida em que o ângulo reto é útil ao seu trabalho, enquanto o segundo indaga o que ou que espécie de coisa ele é. Pois o geômetra é como que um espectador da verdade. Nós outros devemos proceder do mesmo modo em todos os outros assuntos, para que a nossa tarefa principal não fique subordinada a questões de menor monta. E tampouco devemos reclamar a causa em todos os assuntos por igual. Em alguns casos, basta que o fato esteja bem estabelecido, como sucede com os primeiros princípios. O fato é a coisa primária ou primeiro princípio. Ora, dos primeiros princípios, descobrimos alguns pela indução, outros pela percepção, outros como que por hábito e outros ainda de diferentes maneiras. Mas a cada conjunto de princípios devemos investigar de maneira natural e esforçar-nos para expressá-los com precisão, pois que eles têm grande influência sobre o que se segue. Diz-se com efeito que o começo é mais que metade do todo, e muitas das questões que formulamos são aclaradas por ele. Devemos considerá-lo, no entanto, não só à luz de nossa conclusão e das nossas premissas, mas também do que de que a seu respeito se costuma dizer. Pois com uma opinião verdadeira, todos os dados se harmonizam, mas com uma opinião falsa, os fatos não tardam a entrar em conflito. Ora, os bens têm sido divididos em 3 classes, e alguns foram descritos como exteriores, outros como relativos à alma ou ao corpo. Nós outros consideramos como mais propriamente e verdadeiramente
bens os que se relacionam com a alma, e como tais classificamos as ações e atividades psíquicas. Logo, o nosso ponto de vista deve ser correto, pelo menos de acordo com esta antiga opinião, com a qual concordam muitos filósofos. É também correto pelo fato de identificarmos o fim com certas ações e atividades, pois desse modo ele vem incluir-se entre os bens da alma e não entre os bens exteriores. Outra crença que se harmoniza com nossa concepção é a de que o homem feliz vive bem e age bem, pois definimos praticamente a felicidade como uma espécie de boa vida e boa ação. As características que se costuma buscar na felicidade também parecem pertencer todas à definição que demos dela. Com efeito, alguns identificam a felicidade com a virtude, outros com a sabedoria prática, outros com uma espécie de sabedoria filosófica, outros com estas ou uma destas, acompanhadas ou não de prazer, e outros ainda também incluem a prosperidade exterior. Ora, algumas destas opiniões têm tido muitos e antigos defensores, enquanto outras foram sustentadas por poucas, mas eminentes pessoas. E não é provável que qualquer delas esteja inteiramente equivocada, mas sim que tenham razão pelo menos a algum respeito, ou mesmo a quase todos os respeitos. Também se ajusta à nossa concepção a dos que identificam a felicidade com a virtude em geral ou com alguma virtude particular, pois que a virtude pertence à atividade virtuosa. Mas há, talvez, uma diferença não pequena em colocarmos o sumo bem na posse ou no uso, num estado de ânimo ou no ato. Porque pode existir o estado de ânimo sem produzir nenhum bom resultado, como no homem que dorme ou que permanece inativo. Mas a atividade virtuosa não, essa deve necessariamente agir e agir bem. E, assim como nos Jogos Olímpicos, não são os mais belos e os mais fortes que conquistam a coroa, mas os que competem, pois é dentre estes que hão de surgir os vencedores. Também as coisas nobres e boas da vida só são alcançadas pelos que agem retamente. Sua própria vida é aprazível por si mesma. Com efeito, o prazer é um estado da alma e para cada homem é agradável aquilo que ele ama. Não só um cavalo ao amigo de cavalos e um espetáculo ao amador de espetáculos, mas também os atos justos ao amante da justiça e, em geral, os atos virtuosos aos amantes da virtude. Ora, na maioria dos homens, os prazeres estão em conflito uns com os outros, porque não são aprazíveis por natureza, mas os amantes do que é nobre se comprazem em coisas que têm aquela qualidade. Tal é o caso dos atos virtuosos, que não apenas são aprazíveis a esses homens, mas em si mesmos e por sua própria natureza. Em consequência, a vida deles não necessita do prazer como uma espécie de encanto adventício, mas possui o prazer em si mesma, pois que, além
do que já dissemos, o homem que não se regozija com as ações nobres não é sequer bom, e ninguém chamaria de justo o que não se compraz em agir com justiça, nem liberal o que não experimenta prazer nas ações liberais, e do mesmo modo em todos os outros casos. Sendo assim, as ações virtuosas devem ser aprazíveis em si mesmas, mas são além disso boas e nobres, e possuem no mais alto grau cada um destes atributos, porquanto o homem bom sabe aquilatá-los bem. Sua capacidade de julgar é tal como a descrevemos. A felicidade é, pois, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não se acham separados como na inscrição deles. Das coisas, a mais nobre é a mais justa, e a melhor é a saúde. Mas a mais doce é alcançar o que amamos. Com efeito, todos eles pertencem às mais excelentes atividades, e estas, ou então uma delas, a melhor, nós a identificamos com a felicidade. No entanto, como dissemos, ela necessita igualmente dos bens exteriores, pois é impossível, ou pelo menos não é fácil, realizar atos nobres sem os devidos meios. Em muitas ações utilizamos como instrumentos os amigos, a riqueza e o poder político, e há coisas cuja ausência empana a felicidade, como a nobreza de nascimento, uma boa descendência, a beleza. Com efeito, o homem de muito feia aparência, ou mal nascidos, ou solitário e sem filhos, não tem muitas probabilidades de ser feliz, e talvez tivesse menos ainda de seus filhos, se seus filhos ou amigos fossem visceralmente maus, e se a morte lhes houvesse roubado bons filhos ou bons amigos. Como dissemos, pois, o homem feliz parece necessitar também dessa espécie de prosperidade. E por essa razão, alguns identificam a felicidade com a boa fortuna, embora outros a identifiquem com a virtude. E por este motivo, também se pergunta se a felicidade deve ser adquirida pela aprendizagem, pelo hábito ou por alguma outra espécie de adestramento, ou se ela nos é conferida por alguma providência divina, ou ainda pelo acaso. Ora, se alguma dádiva os homens recebem dos deuses, é razoável supor que a felicidade seja uma delas. E, dentre todas as coisas humanas, a que mais seguramente é uma dádiva divina, por ser a melhor. Esta questão talvez caiba melhor em outro estudo. No entanto, mesmo que a felicidade não seja dada pelos deuses, mas, ao contrário, venha como um resultado da virtude e de alguma espécie de aprendizagem ou adestramento, ela parece contar-se entre as coisas mais divinas, pois aquilo que constitui o prêmio e a finalidade da virtude se nos afigura o que de melhor existe no mundo, algo de divino e abençoado. Dentro desta concepção, também
deve ela ser partilhada por grande número